Diga, Cláudio. Eu queria trazer uma informação aqui que eu até publiquei hoje na minha coluna, e é importante a gente compartilhar essa informação com os nossos ouvintes, que é sobre a questão dos incêndios no Pantanal. A gente precisa ter muito cuidado quando se referir a esses problemas, tanto no Pantanal quanto quando ocorrem na Amazônia, porque é preciso fazer a diferença entre queimada e incêndio. As queimadas são uma técnica agrícola, é isso, né? E às vezes os caras perdem o controle e acaba provocando incêndio. E os incêndios constitui um fogo não previsto, é um fogo provocado ou acidental. E foi exatamente isso a conclusão a que chegaram os peritos do Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional, que analisaram os incêndios ali no Mato Grosso e também no Mato Grosso do Sul. E aí, esse trabalho que é muito interessante, trabalho que eu vi, que é muito interessante e que mostra que os peritos verificaram que, é claro que tem ali uma parcela, como a Polícia Federal já detectou, a senadora Simone Tebet, inclusive, chegou a falar isso ontem, né? Ela falou em 5 ou 6 fazendeiros que podem ter provocado o fogo, mas provocou o fogo a partir dessas queimadas como técnica agrícola, né? Que aí eles acabaram perdendo o controle, né? Bom, esses peritos chegaram à conclusão, veja que coisa curiosa, que provocaram os maiores incêndios no Pantanal. Primeiro, um caso de queima de raízes, ou de casos, né, de queima de raízes para o uso. A Alana até podia nos explicar isso, porque eu não entendo do assunto, né? Nós todos aqui não somos agricultores, mas como a Alana é da região, talvez possa nos explicar melhor o que os peritos chamam de queima de raízes para o uso de fumaça a fim de retirar os favos de mel. Eu tenho a impressão que são os apicultores, né, que usam essa técnica. Tem o uso da queimada como técnica agrícola de várias formas, né? Hoje ele tem o plantio sobre a palha, que é um pouco mais avançado, mas eles usam a queimada e tem autorização para isso num terreno, para limpar o terreno antes do plantio, para preparar a terra para isso. O problema é que num tempo seco, com muito vento, a fagulha viaja, né? É perigoso, né? E esse incêndio, essa queimada que seria controlada ali numa área usada por um agricultor, pode se espalhar, por isso é uma técnica que já está superada, muitos agricultores já não usam. Quando tem tecnologia, não precisa de queimada. Quem investe tem tecnologia e tem assistência dos órgãos que dão assistência técnica, Embrapa, aí não precisa, então tem que aprender a fazer de uma outra forma, mas que tem autorização, fumaça... tem. E aí a fagulha viaja pelo vento e espalha o fogo pela floresta, isso acontece muito no Pantanal. E até embaixo da terra também, às vezes os incêndios se espalham, a temperatura fica muito alta e acaba provocando um espalhamento do fogo que não estava previsto. E aí a queimada controlada vira incêndio, que é sem controle, numa vegetação já muito seca, num período de estiagem, é terrível mesmo o que acontece no Pantanal. Mas então, o que está apontando é que muita gente coloca fogo e não controla, né? É difícil, controlar. Aí esses peritos encontraram muitos casos de gente que queima raízes. Eu não sabia que eram raízes, eu sabia que se usava fumaça, eu acho que é para espantar a abelha, né, enquanto se retira os favos de mel. Então houve muitos casos de queima de raízes para uso de fumaça, com esse objetivo. Também houve um caso, veja que coisa curiosa, houve um caso de uma máquina agrícola que fazia limpeza diária e juntava o material colhido para fazer feno. Aí a máquina agrícola pegou fogo, junto do feno. Azar. Vê que azar, pegou fogo junto do feno. E aí provocou um incêndio que devastou, assim, centenas de hectares, né? Uma coisa impressionante, matando não só a vegetação, como também a nossa fauna. Teve outro caso citado pelos peritos, que é na rodovia Transpantaneira. A causa do incêndio florestal foi um veículo que pegou fogo depois de um acidente. Houve um acidente, o veículo então despencou em um barranco próximo de uma ponte na estrada. Lá embaixo ele pegou fogo. Quando ele pegou fogo, tocou fogo em toda aquela vegetação seca,
com vento e etc. e tal, acabou também provocando a queimada de uma área imensa na região lá do Pantanal. E na rodovia Helder Cândia, não é Lana? Rodovia Helder Cândia, um cabo de alta tensão se rompeu e as faíscas também provocaram incêndio. Quer dizer, não apenas não apenas há suspeita de incêndio criminoso no sentido de perda de controle, falta de cuidado, né, que acabou fazendo com que perdesse o controle, mas também de casos como esse, meros acidentes.